Olá, minha gente, muito boa noite. Terça-feira, direto de Brasília, o nosso podcast. Nosso convidado de hoje é o senador Efraim Filho. Ele é líder do União Brasil no Senado e presidente da Comissão de Orçamento. Nosso podcast é uma parceria com a Folha de Pernambuco. Você acompanha pelo YouTube, @FolhaPE, pelo YouTube do meu blog, @blog do Magno. Temos a Rede Nordeste de rádio, com 42 emissoras e mais parceiros no Nordeste. A Gazeta News, em Alagoas, a Rede Mais, na Paraíba, com 25 emissoras, do meu amigo Heron Cid, a Rede ANC, no Ceará, com 50 emissoras, e a TVLW, a TV que mais cresce no Nordeste. Os nossos parceiros comerciais nesse projeto são o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, Autoviação Progresso, o Grupo Antônio Ferreira Souza, Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o Grau Técnico. Muito boa noite, senador. Obrigado por nos atender. Boa noite, saudação, meu caro Magno Martins, saudação a todos os seus telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos escutam, nos assistem. É uma grande alegria poder estar com você aqui, eu que sou fã, né, do blog do Magno, ali vizinho na Paraíba, mas sempre vendo as notícias, uma análise sempre muito sagaz, perspicaz da realidade da cena política do Brasil, com foco no Nordeste. Então estou aqui à sua inteira disposição para a gente conversar sobre os assuntos que interessam ao Brasil, ao Nordeste e, claro, em especial, a minha querida Paraíba. O Brasil mergulhou numa crise terrível com essa decisão do Donald Trump. Olha, Magno, nós estamos diante, sem dúvida alguma, de um cenário absolutamente desafiador. Em primeiro lugar, e a maior preocupação é com o setor produtivo brasileiro. Quem produz no Brasil, o empreendedor, já convive com um custo Brasil enorme. Custo Brasil que é fruto da nossa insegurança jurídica, da nossa alta carga tributária e da burocracia interminável que é típico do Brasil. E aí agora vem esse tarifaço, né, de Donald Trump vindo do exterior. Então, é preocupante, é preciso ter habilidade, é preciso ter diplomacia, saber fazer a política da negociação para avançar. É possível perceber também que para o governo brasileiro, né, tem que estar atento aos movimentos da geopolítica nacional. Trump, certo ou errado, ele está defendendo os interesses do país dele. O nosso governo tem de defender os interesses do nosso Brasil. Mas quando o Trump defende os interesses dele, meu caro senador, ele dá aí uma conotação muito ruim em relação ao Brasil, que é a tentativa de salvar o ex-presidente Bolsonaro. Ele misturou alhos com bugalhos. Misturou alhos com bugalhos e por isso que ele está equivocado. Agora, cabe também ao nosso presidente, ao nosso governo, saber escolher as brigas, saber escolher as suas brigas na política não é sinal de covardia, é sinal de inteligência e estratégia. O Brasil, ao mesmo tempo que é um dos maiores clientes dos Estados Unidos, tem também nos Estados Unidos um dos maiores consumidores das nossas exportações. Então, você saber construir pontes e não muros nessa relação é parte de uma tarefa. Trump está errado? Sim, mas está defendendo os interesses dos Estados Unidos. O Brasil tem que ir contra essa decisão, mas tem que saber construir e defender os interesses que são nossos. Às vezes, e muitas vezes, né, tá em alianças com ditaduras como Irã, Venezuela, Hamas, cria muros, não cria pontes. Então, acho que o Brasil sempre tem uma posição neutra na geopolítica nacional, internacional. É um país que tem condições de dialogar tanto com a China como com os Estados Unidos. Por que perder essa condição? Então, eu acho que tem ajustes a serem feitos, né, na política internacional brasileira, tem que ser contra o tarifaço, tem de reagir, mas também não dá para achar que isso esconda erros e equívocos na condição da política internacional do Brasil. Mas se não fosse o fator Bolsonaro, você acha que o Trump teria reagido assim? Olha, você teve reação assim com o Canadá, você teve reação assim com a União Europeia. Mas não com a taxa de 50%? Com 30%, por exemplo. Então, quer dizer, o tamanho da taxa mostra que o Brasil teve também seus equívocos. Então, nem dá para ser desculpa
né, de Trump só por conta de Bolsonaro e nem dá para o Brasil achar que só para o Bolsonaro é que está acontecendo. Acho que a nossa política internacional ela tem ajustes para serem feitos e eu acho que a gente deve voltar para um plano em que o Brasil era um país neutro nas relações internacionais, que pode vender e pode comprar, tanto da China quanto dos Estados Unidos, sem precisar colocar a ideologia à frente, né, da nossa população, do nosso setor produtivo, de quem empreende. Então, críticas ao tarifaço de Trump, mas é preciso ajustar, sim, os erros da política internacional brasileira. Quando o senhor fala a questão ideológica, o senhor está acusando o presidente Lula? De fazer, por exemplo, aproximação com ditaduras, né? Lula, por exemplo, chamou a política dos Estados Unidos, a eleição dos Estados Unidos, de neonazismo. Né? Ou seja, você tem uma postura internacional que você tem de saber conciliar. É o que eu digo, o Brasil é neutro. Se a eleição dos Estados Unidos for uma eleição democrática, tem que saber respeitar do mesmo jeito que se cobrou o respeito, né, aos resultados daqui. Congresso Nacional, por exemplo, apesar de todas as debates e todas as divergências, entendeu que a eleição do Brasil foi democrática, a eleição de Lula na urna. Por que duvidar dessa eleição nos Estados Unidos com as críticas que foram feitas? Então, a gente, quando eu digo escolher, saber escolher as brigas, é exatamente isso. Se o Brasil é um parceiro comercial dos Estados Unidos, quando se coloca a política à frente do comércio, acabou trazendo um ingrediente a mais nessa relação. Volto a dizer, o tarifaço não se justifica, tem de ser combatido, mas isso não significa colocar uma névoa sobre os erros e equívocos da política internacional brasileira. Muito bem, senador, nós temos parceiros aqui no nosso podcast, colegas que participam aqui com perguntas. Vamos começar a rodar aí as perguntas, Uchoa. Salve, muito boa noite. Olha, Magno Martins, o podcast tem feito sucesso, repercutido, né? E muito boa noite, senador Efraim Filho. Senador, eu queria saber se esse caminho do meio do centro ainda está muito complicado. Nas últimas eleições, o eleitor queria saber, mas o senhor está do lado do PT ou do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro? A política mudou, senador, ou em 2026, ano que vem, nós estaremos ainda ouvindo. E aí, você está de que lado? Quer dizer, tem que ser um e tem que ser outro? Meu caro Zé Maria Trindade, também um grande analista da cena política brasileira. Zé, vamos lá, eu acho que o ambiente de polarização ele está posto na sociedade, a gente convive com ele, mas ele não é o único cenário. E aí você está falando aqui com uma testemunha, né, que dá luz de que pode haver caminho, né, que tem o caminho do equilíbrio, da serenidade, do bom senso. A minha eleição de 2022 no Senado, eu derrotei o candidato de Lula e derrotei o candidato de Bolsonaro. Lá na Paraíba, Lula foi pedir votos para o candidato. Isso foi a terceira via lá? Foi a terceira. Não chamo terceira via, eu fui a primeira via, porque eu ganhei a eleição. Né? Então, sim, eu fui a primeira via. Quando eu falo que é terceira via, porque o senhor não estava nem com o Bolsonaro nem com o Lula. Sim, mas a primeira via, quem sabe eles eram a segunda e a terceira, por que não? Eu acho que a gente tem que... Porque a primeira via foi a escolha do povo da Paraíba. Por isso que o povo da Paraíba, em primeiro lugar, nas minhas posturas, nas minhas definições. Essa independência eu conquistei na urna. Né? Como eu disse, Bolsonaro foi a Paraíba pedir voto para o candidato dele, do PL. Lula foi a Paraíba pedir voto para o candidato dele, do PT. E ainda teve o governador da Paraíba, se você quer chamar de quarta via, com a candidata dele. Eu derrotei o candidato do governador, o candidato de Lula, o candidato de Bolsonaro e me elegi pela escolha do povo da Paraíba, pela escolha do povo da Paraíba. Claro que entre os meus votos teve gente que votou em Bolsonaro e me achou a melhor opção para o Senado. Teve gente que votou em Lula e pode ter me achado a melhor opção para o Senado. Teve gente que votou no governador e me achou a melhor opção para o Senado, que é um senador jovem, trabalhador e ficha limpa. Então, acho que isso vai além de qualquer polarização. E essa, para responder a pergunta do Zé Maria, de que acho sim, Zé, que vai continuar tendo um ambiente de muita polarização, mas as pessoas têm a liberdade de fazer as suas escolhas, independente, né, de qualquer vinculação. Achei interessante esse seu ponto da campanha da Paraíba. O senhor fez como a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, não assumiu nem Lula nem Bolsonaro, ou o senhor falava mal dos dois? Não, eu não falava mal, não. Como você tinha uma candidatura como você tinha Bolsonaro vindo à Paraíba pedir voto para o candidato dele, e você tinha Lula vindo à Paraíba pedir voto para o candidato dele, eu assumi
a defesa da minha candidatura ao Senado com o meu candidato na chapa, que era Pedro Cunha Lima, candidato a governador, que foi ao segundo turno e teve 48% dos votos no segundo turno. No segundo turno. No segundo turno da eleição presidencial, eu tive posição e votei no candidato Jair Bolsonaro para o segundo turno na Paraíba. Vamos mais uma pergunta. Olá, Magno. Olá, senador Efraim Filho. Aqui é o Marcelo Tonhozzi do Poder 360. Um prazer estar aqui com vocês. Senador Efraim Filho, que eu acompanho desde a época que chegou em Brasília como deputado federal, brilhante parlamentar. Minha pergunta ao senhor, senador, é a seguinte: quais são os caminhos que nós devemos buscar, o Congresso Nacional deve buscar, para enfrentar essa questão das tarifas? Mais negociação, menos negociação? Que papel deveria ter a diplomacia, na opinião do senhor? Marcelo Tonhozzi. Oi, Marcelo. Conhece bem? Conheço, Marcelo, Poder 360, também alguém que está ali sempre presente. E, como ele disse, né, a gente já tem uma estrada aqui em Brasília, fomos líder na Câmara dos Deputados, como ele reportou, e agora líder no Senado Federal. Já tive a oportunidade de participar, como hoje participo da CREA, Comissão de Relações Exteriores, no Senado Federal. E vejo, Magno, que é importante o diálogo, a diplomacia. A gente começou a nossa entrevista falando sobre esse assunto e me permite reforçar esse ponto de vista. O Brasil, ele tem tido equívocos na sua política internacional. Sim, isso justifica o tarifaço de Trump? Não. Mas não dá para passar pano e achar que o Brasil se conduz de forma correta, tá certo? Ao se aproximar de Irã, Venezuela e Hamas e deixar muitas vezes o diálogo com os Estados Unidos, União Europeia e Israel, por exemplo, em segundo plano. Agora, qual é a solução? Primeiro, reagir. O Brasil tem de defender a sua soberania, o Brasil tem de procurar dialogar, tem de buscar o caminho da diplomacia. A gente viu que Trump tem como estilo essa coisa de anunciar medidas para 30, 60 dias lá para frente, exatamente para permitir na mesa a negociação. Então, o Brasil não pode enfrentar isso com o fígado, tem que enfrentar com a inteligência. E eu volto a dizer aquela frase que eu trago comigo da vida da política. Na política, saber escolher as suas brigas não é sinal de covardia, é sinal de inteligência e estratégia. Então, se o Brasil tem nos Estados Unidos, primeiro, um grande cliente consumidor dos nossos produtos e também, né, um grande exportador de matérias que o Brasil precisa, então não é hora de ter a ideologia como motor dessa construção com os Estados Unidos, mas ter o comércio, ter o pragmatismo, ter solução como resposta. Eu volto a dizer, nessa relação com os Estados Unidos, no meu entender, é hora de construir pontes e não muros. Seria assim que eu iria me portar, caso fosse a mim que fosse delegada essa missão. Eu sei que não é questão de conselho, mas o senhor aconselharia o presidente Lula a pegar um avião aqui e amanhã nos Estados Unidos abrir essa negociação com o Trump? Não, eu aconselho ele a abrir o canal de diálogo. Se vai pegar avião, se não vai, os próprios canais diplomáticos é quem dirão. Então, assim, a diplomacia ela é para ser construída, ela não é no estralar de dedos, ela não é do dia para a noite. Por isso que pesa também, Magno, o que foi feito, sabe? Vamos analisar a coisa com inteligência. Eu digo, o que foi feito lá para trás, ela ajuda ou atrapalha agora. E no caso do Brasil, vai atrapalhar. Porque se o Brasil tivesse tido uma postura de diálogo, de parceria, Trump tivesse vindo com essa ideia meramente política de tarifaço do Brasil, ficaria muito mais difícil, ficaria muito mais difícil para o Brasil, né? Fica mais difícil para o Brasil pela conduta que o país teve. Eu volto a dizer, eu tenho as minhas convicções. Entre conversar com os Estados Unidos ou conversar com o Irã e a Venezuela, eu acredito que os Estados Unidos é um parceiro comercial melhor e mais confiável. O Brasil, na posição neutra de quem dialoga com a China e com os Estados Unidos, os principais parceiros comerciais, eu, se fosse presidente, manteria o diálogo com os dois e não fecharia a porta para nenhum deles, como, infelizmente, né, algumas posturas do Brasil acabaram nos levando. E quem está pagando o pato é o Brasil. Dos setores que estão prejudicados, o Nordeste tem a questão do álcool, né? O etanol, o que é que preocupa mais o senhor? As frutas em Petrolina ali, isso, por exemplo. Não, eu acredito que
o Brasil, volto a dizer, ele já sofre com um custo, o Brasil, baseado num tripé extremamente nefasto. Alta burocracia, a insegurança jurídica, tá certo? E a carga tributária extorsiva. Esses 3 temas são extremamente nocivos para o Brasil. Então, o setor produtivo vai sofrer. Quando um parceiro comercial que consome boa parte dos produtos, ele sofre. Então, a parte da proteína animal, carnes, o aço na indústria siderúrgica brasileira, o hortifruti, acabei de falar, tanto na Paraíba como ali no Vale do São Francisco, no Pernambuco e outras regiões, sofre bastante. Café, laranja, tá certo? Estão entre os itens também mais afetados. Então, nós temos que procurar dialogar. Eu torço, acho que o Brasil tem que trabalhar e acredito que esse imbróglio pode ser superado, mas ele precisa de diálogo e de diplomacia e não de mais enfrentamento, porque eu acho que o Brasil fez o enfrentamento aos Estados Unidos, os Estados Unidos respondeu de forma absolutamente desproporcional. Então é hora de colocar, como a gente diz no futebol, colocar a bola no chão, tá certo? E procurar equilibrar bem esse jogo. E o Brasil tem essa capacidade pelo histórico que sempre teve de um país neutro. Vamos ser inteligentes, minha gente. Vamos vender para a China e vamos vender para os Estados Unidos. É assim que se faz, sem tomar posição política, né? Nem para um lado, nem para o outro. Vamos mais uma pergunta, meu caro senador Efraim Filho. Olá, Magno, tudo bem? Mais uma vez estar interagindo com vocês, para mim é uma grande satisfação. Aqui é o jornalista Tiago Gomes, da Gazeta News de Alagoas. A minha pergunta para o senador é a seguinte: qual será a posição da federação diante da crise do IOF aqui no Brasil? E do impacto do tarifaço dos Estados Unidos, né, do presidente Donald Trump, no orçamento de 2025, levando em consideração que ele preside essa comissão. Tiago, lá da Gazeta News. Tiago, vamos lá, sobre o IOF. A minha leitura é de que o Brasil já paga imposto demais. O Brasil não aguenta mais depositar sobre os ombros de quem produz uma carga tributária ainda mais pesada. A palavra da moda se chama responsabilidade fiscal, equilíbrio fiscal. O que está faltando o governo entender é que ele não se faz apenas pelo lado da receita, arrecadar, aumentando impostos, aumentando alíquotas. Equilíbrio também se faz pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, eliminar o desperdício, reduzir custos para que você possa, aí sim, igual uma dona de casa. A dona de casa, quando ela olha para a feira que ela tem que fazer, se ela não consegue ter mais dinheiro, ela vai cortar custos para que possa caber no seu orçamento. O Brasil está fazendo ao contrário. O Brasil está dizendo, eu quero gastar o que eu posso e eu quero saber como é que eu vou cobrir essa conta. Não dá certo. Não dá para o Brasil dizer, o governo brasileiro dizer, não, eu quero gastar muito e agora eu vou ter que arrumar como pagar essa conta, porque é esse o cenário que está posto hoje. Então, na CMO, na nossa Comissão Mista de Orçamento, nós vamos estar muito atentos, eu já falei sobre isso, para que esse esforço arrecadatório que o Brasil tem feito, né, para que aumente, e o Brasil tem aumentado suas receitas. O Brasil não tem crise de receita. Por isso que eu não concordo com o aumento do IOF. A crise é de gestão. A crise é de gestão, porque tá aí, os dados são públicos, é da própria Receita Federal Brasileira. O Brasil está arrecadando quase 10% a mais que o ano passado. E se não está conseguindo fechar a conta, é porque apesar de ter aumentado a sua arrecadação, aumentou os gastos acima dessa arrecadação. É por isso que a conta não fecha. Então, esse esforço hercúleo que nós estamos fazendo para arrecadar mais, ele não pode se vir, né, para que o governo infle os seus gastos eleitorais. Nós vamos estar atentos em gastos com programas como Pé de Meia, como Vale Gás, para que o governo brasileiro não entre num cenário de gastança desenfreada, visando as eleições de 2026, e isso penalize principalmente quem mais precisa, né, quem produz no Brasil e o consumidor final. Porque o IOF, muita gente chama do imposto, né, de rico, porque pensa que é para empresário. Empresário, ele transfere essa conta. Quem paga a conta no final, tá certo? É o consumidor, porque esse produto vai ficar mais caro, o feijão, o arroz, a galinha, tá certo? O que vai para a mesa do cidadão brasileiro. Quem paga essa conta não é o grande empresário, não, porque isso aí tem banco para negociar outras taxas, outros juros, condições diferenciadas. Esse aumento de juros, ele vai para o pequeno no IOF,
tá certo? Ele vai para o cara do simples, para pequena, média empresa, para você que é microempreendedor individual, aquele que está precarizado na economia, porque você tem hoje um advogado que é formado no Encontra Emprego, ele está fazendo o quê? Está fazendo Uber, para poder complementar a renda da sua família. Então, essa conta ela é transferida para quem precisa, por isso que aumentar imposto não é a solução no Brasil, não dá mais para aumentar imposto, o governo tem que procurar equilibrar a sua despesa e não tentar crescer infinitamente a sua receita. O senhor já esperava essa decisão do Procurador-Geral da República de pedir a condenação do Bolsonaro ou o senhor ficou surpreso? Olha, a gente acompanha o processo, surpreender não foi. Eu considero injusta, porque eu entendo que você tem penas ali absolutamente desproporcionais, não só do Bolsonaro, mas também de muita gente, pai de família, mãe de família, que estava ali numa manifestação. Eu acho que a minha visão é de que muitos dos que estão ali não estavam num sentimento de golpe, estavam num sentimento de manifestação e que acabaram sendo levados ali pelo efeito manada. Quem fez depredação de patrimônio público, quem fez vandalismo, esse sim tem que pagar com rigor. Mas muita gente que estava ali, que escreveu com batom, tá certo? Que numa marca d'água saiu, receber penas de 14, 17 anos de prisão, para mim é excessivo e acredito que pode sim haver toda uma reavaliação desse cenário. Estão dizendo aí que Bolsonaro vai pegar 43 anos de prisão. Considero demasiado excessivo, né, e acredito que seria uma injustiça essa condenação. Para o senhor, essa condenação dele é injusta? O senhor está raciocinando pelo seu partido ou o senhor como político? Bom, eu estou raciocinando como cidadão brasileiro, porque acredito que porque eu não vejo, né, aquela manifestação sem armas, tá certo? Não foi, se houve a entrada nos prédios, como eu disse, se houve depredação, se houve vandalismo, tá certo? Que se puna e que se julgue por depredação e vandalismo. Mas muitas famílias ali, mãe de família, pai de família, gente que estava ali numa manifestação, gente que não pegou em armas, gente ser condenada a 17 anos, 43 anos, e a minuta eu considero injusto. Você acha que não existe aquela minuta do golpe? Ela foi provada, né? Sim, a minuta ela foi provada. Até onde ela foi levada a cabo, até onde ela foi levada à realidade, até onde aquilo ali se transformou em um ato realmente de ação. Será que se houvesse um golpe, o líder não teria de estar à frente conduzindo, né, a entrada? Então eu faço uma leitura diferenciada de que existem crimes que merecem ser punidos, como depredação de patrimônio público e vandalismo, mas eu não acredito que golpe, né, foi aquilo que fez com que as pessoas estivessem ali naquela manifestação, que se excedeu, merece ser punida, mas não com 17 anos de prisão. Tem traficante de drogas, tá certo? Que não pega 17 anos de prisão. Tem gente que mata outros, homicidas, latrocidas, estupradores, tá certo? Que não estão com 17 anos de cadeia. Então dizer que essa é a pena que tem que ser dada a Débora, a uma mãe de família que escreveu com um batom numa estátua, eu acredito que é excessivo sim, tá certo? Uma pena para essa pessoa maior do que para estuprador, maior do que para homicida, tá certo? Maior do que para traficante de drogas. Mais colaboradores nossos chegando nesse podcast com o senador Efraim Filho. Um abraço a você, Magno Martins, saudações à audiência aqui do podcast. Aaron Cid falando direto de João Pessoa, da Paraíba, da Rede Mais. Cumprimentos ao entrevistado, o conterrâneo senador Efraim Filho, do União Brasil. Senador, a federação é um tema da ordem do dia entre o União Brasil e o Progressistas. A questão é: há lideranças dessa federação defendendo um desembarque imediato do governo do presidente Lula. Essa federação ocupa alguns ministérios. O presidente nacional do PP, por exemplo, disse que a vontade de PP e União Brasil é de se afastar do governo, de deixar o governo Lula. O senhor compartilha também desse sentimento? Aaron Cid dispensa a apresentação, né, senador? Sem dúvida. Aaron, além de ser um extraordinário jornalista, dono de uma pena,
né, de escrita extraordinária, escreve textos belíssimos, sagazes, né, análises perspicazes, é também um grande amigo, alguém que acompanhou essa relação e esse crescimento nosso político lá desde o início. Sobre federação, Heron, a sua pergunta, e inclusive o impacto dela na Paraíba. Os partidos foram consultados no início do ano sobre reforma ministerial e a palavra de ordem foi governabilidade, porque o governo queria compromisso eleitoral. Você lembra bem, Magno? Lá em janeiro, o governo Lula disse, não, nós só vamos ter os ministérios com quem tem adesão ao projeto político, com quem tem compromisso para 2026. E os partidos não toparam. PSD, União Brasil, PP, republicanos e até mesmo o MDB disseram a palavra da ordem é governabilidade. E é isso que tem sido entregue em 2025. Uma agenda econômica, por exemplo, onde boa parte dessa agenda foi aprovada desde o início do governo. Taxação de offshores, fundos exclusivos, aprovação do arcabouço fiscal, aprovação de reforma tributária, nova lei do CAF, mudança das regras do ICMS nos estados. Então, toda uma agenda econômica para dar governabilidade no projeto nacional, que foi o projeto, né, que caminha a agenda da nação, a agenda do Brasil. Agora, a partir do momento que essa agenda virar para uma questão eleitoral, aí essa é uma decisão em 2026. A federação hoje ela está muito mais próxima de uma aliança com a candidatura da oposição, da direita, do que a candidatura de esquerda, do que com a candidatura do PT. Então, se anteciparem esses movimentos, essa cobrança, haverá o desembarque. Então, eu sou líder do União Brasil no Senado Federal, tenho agido com equilíbrio. Veja só, eu sou líder de uma bancada que vai de Davi Alcolumbre a Sérgio Moro. Ou seja, vai do maior eclética, né? Vai do maior articulador do governo dentro do Congresso a um dos seus maiores e mais declarados oposicionistas. E eu estou como líder ali, como ponto de equilíbrio. Tem que pisar em ovos lá. De um partido que tem, tá certo, uma bancada que não tem dado sinais de tensionamento. Por quê? Porque a palavra de ordem é governabilidade. Decisões políticas ficarão para 2026. Agora, e qual o impacto, Heron, na Paraíba? Entender que essa adesão da federação vale para os dois. Vale para a União Brasil e vale para o PP. O PP que na Paraíba, tá certo, tem a pré-candidatura do vice-governador Lucas, tá certo, e que vai ter que seguir a orientação nacional. Como fica a situação do governador João Azevedo em abrir mão de um palanque e ir para um palanque de um candidato do PP vinculado a uma candidatura nacional da direita? É por isso que eu acho que o controle da federação tem muito mais chance de vir para o nosso lado, de vir para o nosso campo político, porque terá alinhamento, né, com a postura nacional da federação, diferente do campo político do vice-governador Lucas, a não ser, né, que João Azevedo vá ocupar um palanque, né, que não tenha compromisso com o presidente Lula na eleição. Vamos para o nosso intervalo comercial, em seguida a gente volta. Sonhar é o primeiro passo para quem quer realizar. Não foi nada fácil, mas os obstáculos serviram de estímulo para seguir adiante e assim nasceu a FVP. Pioneira em inovações, tecnologia, concursos de grande relevância socioeconômico para a região. A instituição foi conquistando credibilidade e respeito, o investimento em tecnologia de ponta, qualificação profissional e humanização do ensino superior fez com que os negócios se expandissem. Acreditar que os sonhos não têm fronteiras fez da FVP referência estadual em ensino superior. Assim acreditamos na força de um Brasil melhor. Imagine ter acesso à saúde de alta qualidade onde e quando você precisar. Com a Videomed, a telemedicina se torna simples, eficiente e inclusiva. O aplicativo Videomed é tecnologia de última geração ao alcance de todos. Fácil de usar, tanto para profissionais quanto para pacientes. A sala virtual conecta você a especialistas de forma prática e segura. Durante a teleconsulta, o médico prescreve receitas, solicita exames e tudo é enviado diretamente para você, com total segurança e protegido pela LGPD. Seu futuro depende de suas escolhas. O Grau é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Enfermagem, eletrotécnica, informática, edificações e muito mais. E você ainda conta com agência de emprego. Matricule-se agora. Você escolhe o Grau e o mercado escolhe você. Faça no Grau. Qualidade é variedade. É confiança
faz moda com o coração. Tem Comercial Ferreira em cada criação. Comercial Ferreira, pode confiar. Há 25 anos pronta pra entregar pro Brasil inteiro a solução. Comercial Ferreira, tradição sem igual, 25 anos de história, levando qualidade pra sua confecção. Tecidos tudo em um só lugar. A Comercial. Bom, estamos de volta com o senador Efraim Filho, presidente da Comissão de Orçamento, líder do União Brasil no Senado. Voltando à questão anterior, meu caro Efraim, estou respondendo lá para o Aaron Cid. Eu lembro que no dia do anúncio da federação, vocês já tomaram posição, né? Porque os principais líderes que estavam lá eram líderes bolsonaristas. Olha, a federação, os dois presidentes hoje, o Rueda, pelo lado do União Brasil, que é quem preside a federação, e Ciro Nogueira, que tem sido um grande interlocutor da federação que preside o progressista, tem tido esse caminho. Então, volto a dizer, eu acredito que antecipar essa discussão é ruim para o governo. Trabalhar com o cenário de governabilidade, de agenda, é o ideal. Eu acho que a gente deixa a eleição para 2026. O Brasil já é um país que tem esse negócio de eleição de 2 em 2 anos, que eu já discordo. Tá? Falar de reforma política aqui, eu sou a favor daquela tese de 5 anos, coincidência de mandatos e o fim da reeleição. É o que eu penso e o que eu defendo. Então, vamos deixar 2025 um ano de governabilidade, de agenda econômica, de fazer avançar para que o cenário político contamine o mínimo possível, porque se ficar sem contaminar, não vai. A agenda do Brasil. Agora, se tiver que antecipar essa decisão, ela será ruim para o governo. Agora o que eu não entendo, meu caro senador, é como é que uma federação sinaliza que vai ficar contra o Lula, que vai fazer a oposição a Lula, e Lula continua deixando essa federação com cargos no governo. Acho que eu não consigo entender mais essa política. Na linha da governabilidade, concordo com você, mas a compreensão... Mas ele sabendo que amanhã vai ser adversário? Sim, mas ele não tem hoje, o governo não tem como impor a maioria, porque o governo não tem uma base sólida. O governo não tem uma base para chamar de sua. A decisão do IOF mostrou isso. Né? O governo, quando resolveu peitar uma adesão do Congresso, teve quantos? 140 votos, eu acho, não foi isso aí? 98. 98 no IOF? No IOF foi 98. Pronto, não chegou a 100 votos. Ou seja, aquela ali é a base que o governo pode chamar de sua, que está com o governo em qualquer situação, e não chegou a 100 deputados. É por isso que não adianta. O governo vai tirar esse ministério, por exemplo, do Fufuca, lá do Maranhão, tá certo? Ou do Celso Sabino, lá do Pará, no Turismo, para entregar a quem? Quem é que vai poder entregar mais votos? Então, a minha visão, o governo já perdeu aquela condição, tá certo, do governo do PT de 20 anos atrás, que tinha condições de impor uma agenda, né? Colocava uma agenda e tinha 4/5 de maioria no Congresso. Isso era ruim, porque a beleza do Congresso é a seguinte, muitas vezes as pessoas não param para ver como é a cena do poder. No Poder Executivo está quem ganhou a eleição. 51% dos brasileiros deram a vitória a Lula. Então, Lula nomeou seus ministérios, fez a sua coalizão, está lá quem ganhou a eleição. No Congresso, está 100% da sociedade brasileira. Está quem ganhou a eleição e está quem perdeu a eleição. É por isso que o governo não tem condição de impor essa agenda e precisa ter uma coalizão em temas que há divergência do Congresso, como aumento de imposto a favor da defesa do empreendedor brasileiro, o governo não consegue avançar com essas matérias. Vamos rodar com mais perguntas. Oi, Magno. Olá, senador. Como vocês estão? Aqui Betânia Santana, da Folha de Pernambuco. Senador, há algum tempo o senhor disse que ajudaria o presidente Lula a garantir a governabilidade, mas não poderia defendê-lo politicamente. O senhor continua com essa mesma posição? E por que, senador? Muito obrigada. Betânia Santana, lá da Folha de Pernambuco. Betânia, prazer estar aqui com você. Vamos lá, um pouco, tudo que a gente escorreu até aqui vai ajudar a ser bem objetivo nessa resposta. Governabilidade nós já falamos. E também já falamos sobre a questão de posicionamento político. Lula veio à Paraíba pedir votos contra mim para senador. Lula veio à Paraíba pedir votos para outro senador, pedir votos para Ricardo Coutinho, e nós derrotamos Ricardo Coutinho nas urnas.
Então, a minha compreensão como líder do meu partido, como líder do União Brasil, é defender a governabilidade. Mas compromisso político, Lula teve com Ricardo, não foi com Efraim. Por isso que eu me sinto livre e na independência de tomar as posições do meu mandato. Projeto que é bom para o Brasil, especialmente para Paraíba, tem tido o meu apoio e eu tenho votado a favor. Temas que eu discordo, temas que eu tenho divergência, PEC antidrogas, por exemplo, aumento de imposto, por exemplo, tenho votado contra com liberdade e com independência, independente do projeto vindo do governo ou não, e será assim que seguirei. Vamos para mais perguntas. Boa noite, Magno Martins. Boa noite, senador Efraim Filho. Eu sou Felipe Clisma e falo da Rede ANC no Ceará. Minha pergunta é direcionada ao cenário da política cearense. Aqui no nosso estado, o União Brasil ele se comporta como um partido de oposição, mas o governador Eumânio de Freitas já afirmou que tem buscado diálogos com membros do partido para tentar levar o União Brasil para a base do PT em 2026. Como deve ficar o posicionamento do União Brasil aqui no Ceará? Se existem conversas com o presidente Rueda para que, de fato, essa situação ela seja definida? Se o União Brasil ele fica, de fato, na oposição ou ele deverá ser um aliado do PT aqui no Ceará em 2026? Felipe Clisma, lá do Ceará. Felipe, vamos lá, eu conheço um pouco essa realidade do Ceará, tenho muitos amigos aí. É claro que as nuances, né, e peculiaridades locais e regionais, elas são sempre levadas em consideração. Mas se for tirar pelo desempenho na eleição municipal da capital Fortaleza, o União Brasil assumiu com o capitão Wagner, né, pré-candidato nosso, uma postura de oposição ao governo estadual. Então, se for essa a mesma postura, é mais fácil ele estar em 2026 alinhado com a oposição do que com o governo. Mas existem alas dentro do União Brasil, aí principalmente na bancada federal, na Câmara dos Deputados, que tem feito uma defesa diferente. E como eu disse, decisões ficarão para 2026, mas aí uma avaliação pessoal minha, né, que não tenho como colocá-la na lavra, né, do presidente Rueda, que tem conduzido as suas avaliações, mas vejo a União Brasil mais próximo das oposições do que do governo aí no Ceará. Essas questões regionais dificultam muito, né, a composição de um acordo como você chegará a fazer, né? Federação, PP, com União Brasil, queria avançar para outro partido, mas essas questões locais acabam sendo uma grande pedra no caminho, né? Sem dúvida, foi a linha do entendimento nacional, Magno, ele foi muito mais fácil, muito mais simples, né, e menos doloroso e traumático do que na realidade local. E aí duas coisas. Primeiro, definição de comando, porque logicamente esses partidos tinham um presidente do Progressista e um presidente da União Brasil, com um comando daquela legenda. Quando eles estão no mesmo campo político, facilita o entendimento, quando eles estão ou do lado do governo ou do lado da oposição local. Em alguns estados, como é o caso lá do Ceará, como é o caso da Paraíba, Maranhão, Acre, tá certo? E outros estados onde você havia os partidos em campos políticos diferentes, alguns na base do governo. É o caso da Paraíba, o vice-governador é do Progressista, o líder da oposição, que sou eu, do União Brasil. Não tem diálogo em termos de estratégia política. Como fazer? Esse foi o grande dilema e muitas vezes ainda inacabado, né, da federação, porque em estados como esse, a Paraíba é talvez o maior exemplo, a briga na Paraíba quase implode a federação por dentro. É verdade. Tá certo? Ficou postergado para 2026. Cada um com suas cartas, o baralho ainda está sendo traçado. Vamos ver o jogo para 2026, quem fica com o comando da federação. O cenário local, o progressista entende que é talvez, né, o grande trunfo para ele. Para nós, o cenário nacional pode ser o nosso grande trunfo. Então, vamos aguardar cartas para as definições de 2026. Paciência e nervo. A política também exige, né, prudência na hora de saber jogar o xadrez. Chegando mais colaboradores com perguntas. Olá, senador. Olá, Magno. Eu sou Rodolfo Lago, editor-chefe da edição nacional do Correio da Manhã. Muito obrigado pela oportunidade da pergunta. Senador, nós estamos assistindo
aos discursos aí de que a União Progressista, a união do seu partido União Brasil, com o Partido Progressista, o PP, ensaiam um desembarque do governo antes das eleições presidenciais de 2026. Quando será esse embarque? Em que momento a União Progressista entregará de volta ao governo os ministérios que tem, 4 ministérios, a presidência da Caixa Econômica Federal e os outros cargos de destaque que tem no governo Lula? Muito obrigado. O senhor já tratou disso, né? Aqui, mas o nosso Rodolfo merece uma resposta, né? Sem dúvida. Primeiro merece um cumprimento, abraçar o Rodolfo, né, pela participação, pela análise. E dizer, Rodolfo, que como o Magno disse aqui, a gente já fez essa análise, mas é sempre bom reforçar, para mostrar que a coisa tem linha, né? O início do ano, o governo pediu a esses partidos compromisso de adesão ao projeto político, né, de apoio eleitoral. E esses partidos disseram que não tinham condição de se antecipar nessa linha, que o compromisso para 2025 era de governabilidade, votações das agendas, né, do país, uma agenda de Brasil. Se o próprio governo mudar esse entendimento, exigir essa postura e acontecer o desembarque, poderá ser antecipado, mas aí é essa decisão que fica para o segundo semestre. Mais uma pergunta, eu acho que é a última, né, Uchoa? Boa noite, Magno. Boa noite, senador Efraim. É um prazer participar do podcast direto de Brasília. Senador, o senhor tem a responsabilidade, além de presidir o União Brasil, de ser o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Há, nesse instante, uma disputa entre o Poder Executivo e o Legislativo, onde o Executivo acusa o Legislativo de usurpar funções que são exclusivas do Presidente da República. O senhor, como presidente da comissão e de um partido tão grande como é a União Brasil, qual é a sua análise, a sua percepção sobre essa crítica? O Arnaldo é editor da revista Mais Nordeste, lá em Fortaleza. Arnaldo, um grande abraço a você. Mais Nordeste é sempre muito bem-vindo, né? Tanto é que o Nordeste está aí na presidência da Câmara dos Deputados. A Paraíba, né? A gente até brinca que é a ascensão da República da Paraíba, está na presidência da Câmara dos Deputados. Alagoas já esteve, né? Mas está na presidência da Câmara dos Deputados com o Mota, do STJ com o ministro Herman Benjamin, que é lá de Catolé do Rocha, está na presidência do TCU com o ministro Vital do Rego, lá de Campina Grande, está na presidência da Caixa, está na presidência do Banco do Brasil e agora está na presidência da CMO com a minha presença, a comissão mais cobiçada do Congresso Nacional, a mais importante, e aí o Arnaldo me permite entrar nessa seara de algo que ganhou um protagonismo muito forte nos últimos anos, Magno. Você, que é uma figura carimbada aqui na cobertura de Brasília, sabe que durante muito tempo o orçamento era tido como uma peça técnico-orçamentária, a CMO era um nicho de atuação de parlamentares que gostavam de números, né, que gostavam dessa parte da economia, que não tomava conta da agenda legislativa do Brasil e da imprensa. Veja como o mundo virou nesse aspecto, né? A pauta da política hoje é a agenda do orçamento. Isso não é ruim, porque isso traz um conceito de cidadania fiscal, né? De que as pessoas se aproximam da decisão política que faz diferença na sua vida, né? Onde esse orçamento é aplicado, de que forma é feito. Então, hoje, uma das grandes discussões é sobre o orçamento impositivo. Se isso foi bom, se foi ruim, que é o que o Arnaldo fala, né, da questão de puxar as competências. Então, eu acredito que foi um avanço e que voltar atrás a um tempo que não deixou saudades é um retrocesso. O tempo do toma lá da cá, o tempo do balcão de negócios, onde o governo aprovava os seus projetos no orçamento autorizativo. O que é que significa orçamento autorizativo? É aquele que o governo só libera de quem votar nele. Se não votar, não libera. Por isso que o governo aprovava com tanta facilidade tantos projetos. O orçamento agora virou impositivo, que significa o quê? Você tem uma obrigação de determinada parcela daquelas emendas, daquele orçamento serem liberados, seja o parlamentar de governo, seja o parlamentar de oposição.
e o mundo vira, tem alternância de poder. Quando o governo era Bolsonaro, isso era importante para o parlamentar do PT não ser perseguido nos recursos que enviava à sua base. Então, eu acho que esse foi um avanço, significa transparência, significa transparência na relação, e o governo precisa ter argumentos para convencer que o projeto é bom e não aprovar na base do toma lá, da cá. Então, foi um avanço, não acredito que o retrocesso a esse tempo do beijamão de ministério era o caminho da política brasileira. E essa questão das emendas, né, que alterou muito essa briga aí do orçamento, a composição do Congresso, a força do Congresso com a força do Executivo, né, a gente percebe que também houve muitos desvios de recursos, né, senador? Essa semana mesmo eu estava vendo aí um deputado que aprovou, um deputado de um estado que aprovou emendas para outro estado de forma escandalosa, inclusive o ministro do Supremo, né, lá do Maranhão, o Flávio Dino, entrou muito forte nisso, criou até um clima de tensão no Congresso, porque tem que dar um freio nisso, não? A fiscalização, ela deve existir e a punição deve existir. Agora, os escândalos existiam independente do orçamento ser do Congresso ou ser do governo. Então, a corrupção tem de ser combatida. Não é o fato do orçamento ser do Poder Executivo que eliminava, e aí você tem Petrolão, Mensalão, né, e tantos outros episódios aí da política brasileira que mostram que quando o orçamento era do governo, a corrupção também existia lá no governo. O que nós temos que avançar são com meios, tá certo, de fiscalização e de transparência. Agora, quem faz a destinação equivocada merece ser punido. Agora, Magno, você em Pernambuco ou na minha Paraíba, você tem diversos episódios de emendas que foram feitas para fazer o bem. São postos de saúde para que uma mãe com um filho doente nos braços encontre o atendimento perto da sua casa. É a reforma de uma creche, de uma escola, para que um jovem tenha lá no sertão da Paraíba, por exemplo, uma sala climatizada. Magno, nós somos de uma realidade, imagina, né, não precisa ir muito longe não, 10, 15, 20 anos atrás. E uma coisa que é tão básica, hoje uma sala climatizada no sertão da Paraíba não era realidade. Por quê? Porque o MEC não olhava, né, para aquela cidadezinha lá do interior e achar que um ar-condicionado faz a diferença para a qualidade do ensino que o aluno vai ter condição de absorver. São exatamente os parlamentares que estão lá perto da base, da vida real das pessoas, que a gente entende que há essa diferença. Então, o desvio é sempre ruim. Agora, tem gente que faz bom uso, e eu me considero entre eles. Estou com 18 anos de vida pública, nunca respondi a um processo. Não é que eu nunca fui condenado, não. Nunca respondi a um processo. É um senador jovem, trabalhador e ficha limpa. E acredito ter honrado a Paraíba. Não é à toa que, pela primeira vez, a Paraíba esteve no topo do ranking dos políticos. Um dos observatórios de imprensa mais criteriosos do Brasil e que me escolheu em 2023 como o melhor mandato do Congresso Nacional. E agora, em 2025, já está lá na atualização, né, do ranking como o melhor mandato do Senado nesse ano 2025. O senhor é candidato a governador pela Paraíba? Sou pré-candidato a governador porque entendo que chegou esse momento de ter uma alternância de poder. São 16 anos de PSB lá, 8 anos de Ricardo Coutinho, 8 anos de João Azevedo. A Paraíba pode muito mais, pode ir além, pode voar mais alto. É preciso, nessa alternância de poder, trazer, né, uma reformulação de práticas, de procedimentos, oxigenar essas novas ideias. Uma Paraíba que tem como ser mais empreendedora, prestigiar quem produz no Estado, usar, por exemplo, a transição energética como um grande motor de crescimento e desenvolvimento do Brasil, gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidades, um turismo que tem uma João Pessoa crescendo, sendo a bola da vez a cada dia. Então o governo tem que ser desengessado, o governo tem que ser ágil, né? O governo tem que fazer entregas cada vez mais rápidas. O governador está no final do seu 7º ano de mandato, prometendo como se estivesse no primeiro, demorou demais, né? Daqui a 8 meses ele está entregando o governo e está prometendo coisas, tá certo? Como se estivesse no começo do primeiro ano do primeiro mandato. Então, eu tenho essa energia, tenho essa disposição, sou apaixonado pela Paraíba e com muita humildade, se tiver as bênçãos de Deus, me dedicarei ao máximo para conduzir os destinos do meu povo, da minha terra, da minha gente, na querida Paraíba. Veneziano esteve aqui a semana passada no podcast, embora seja adversário do governador, mas elogiou a gestão do governador. Disse que o governador é bem aprovado lá. O senhor também acha isso? Eu acho que o governador ele é um engenheiro, ele é alguém que não veio da política,
Foi um engenheiro, foi um secretário de obras, foi eleito pelo ex-governador, com 2 meses rompeu, né, com esse governador que o tinha elegido. Então, ele tem uma aprovação de governo boa, mas o governo peca no quesito liderança política, né, o que leva muitas pessoas, inclusive, a contestarem hoje, analistas da cena política, se o governador seria favorito ou não a ocupar uma das cadeiras, né, no Senado, porque se avizinha aí uma disputa árdua contra o próprio veneziano, tá certo? Contra o pai do presidente da Câmara, Hugo Mota Nabuco Vanderlei, que está colocado como pré-candidato, com um candidato da direita, provavelmente o Marcelo Queiroga, ex-ministro de Lula, e com o Bolsonaro, então, e com o João Azevedo. Então são 4 vagas, são 4 disputas para apenas 2 vagas, e o governador hoje tem até questionamento se sai ou não do governo para disputar o mandato. Senador Efraim, sucessão presidencial, Bolsonaro está inelegível, inclusive vai ser condenado, provavelmente preso. Quem é que o senhor acha que a direita deve se unir? Tarcísio, Freitas seria uma opção? Olha, Tarcísio é uma boa opção, porque Tarcísio ele consegue furar a bolha, né, dos votos exclusivamente da direita, e ele consegue trazer um eleitor de centro, né, que pode ser decisivo para levar a vitória. Portanto, lembrar que em 2022 nós tivemos um cenário de 51-49. E se esse eleitor de centro reverter o seu voto, né, sair de uma votação com o PT e vier para Tarcísio, com uma menor rejeição, pode ser o caminho da vitória. Ronaldo Caiado está se colocando aí também. Sou fã de Caiado. Tá? O governador também. Acho que daria uma grande composição Paraná, de chapa, né? Inclusive. O Ratinho, o Zema. Né? Eu acho que as opções do campo da direita hoje, pelo menos estão mais postas, seriam Tarcísio e Michele, né, pelo campo bolsonarista, e os governadores de Minas Gerais, Paraná e Goiás. Eu gosto muito do Caiado, a bandeira que o Caiado traz da segurança pública é uma bandeira que me encanta, eu acho que está presente na vida do brasileiro, será o tema das eleições. O senhor acha que quando ele começar a ser conhecido no país, como essa figura, esse gestor que deu conta da segurança no estado dele, ele tende a crescer nas pesquisas? Ele tende a crescer se não houver um alinhamento das forças. Se ficar isolado, eu acho que o Caiado pode ser uma grande opção numa composição de chapa nacional, tá certo? Pelos números que ele apresenta, Caiado é um dos políticos que melhor trazem um ponto de equilíbrio entre gestão e política. Ele apresenta grandes resultados de gestão, mas tem experiência e tem habilidade política de quem já liderou Câmara dos Deputados, de quem já liderou o Senado Federal. Eu já fui vice-líder, né, do Caiado no tempo que ele era da nossa bancada do Democratas, à época, na Câmara dos Deputados. Aprendi muito com o Caiado, me inspirei muito nas situações com ele. Acho que é um grande nome que tem muito a contribuir. Essa bandeira da segurança pública, ela é a bandeira da vida real das pessoas. Ela é a bandeira em que o cidadão tem um coração que palpita, Magno, quando vê hoje 2 pessoas se aproximando numa moto na rua, mesmo na luz do dia. É esse clima de insegurança jurídica, de você achar que pode ser assaltado, atacado a qualquer momento, a qualquer hora, até mesmo na luz do dia, que faz com que seja repensada essa nossa postura de segurança política, muitas vezes branda, né, com quem é criminoso, muitas vezes paternalista com quem comete um crime, e tem muita gente que defende o direito dos bandidos e pouca gente que se preocupa, né, com as vítimas. Então, Caiado mudou essa percepção no Goiás, teve um excelente resultado de diminuição de crimes, então teve resultados, e eu acho que isso que pode ser aplicado para o Brasil, e a experiência do Goiás é um caso a ser analisado. A gente ouve aqui em Brasília, no Congresso, de que Tarcísio seria o candidato para unir a direita, mas a gente vê por parte do Bolsonaro e da família do Bolsonaro uma certa rejeição, ou um comportamento meio estranho em relação a Tarcísio de Freitas. O senhor percebe isso também? Parece que eles perderam a confiança nele. Olha, Magno, o que eu vejo é que o Bolsonaro tem, e naturalmente alimenta, né,
tentativa e a construção de poder recuperar a sua elegibilidade, como Lula conseguiu recuperar. Né? Talvez ali em determinado momento da história ninguém achasse que Lula teria retorno na política, e conseguiu fazê-lo pela urna e foi eleito. E eu acho que Bolsonaro não quer entregar esses pontos, não quer jogar essa toalha agora, né, já assumindo uma sucessão. Mas existe prazo e existe tempo de ser construído. E talvez, se fosse combinado, seria até a estratégia correta, porque aí Tarcísio pode estar se dedicando à gestão de São Paulo sem estar tendo que entrar, né, do debate da política nacional, que prejudicou, por exemplo, a pré-candidatura de Dória lá atrás. São Paulo já mostrou que não gosta de ter um governador seu, né, dedicado a discutir os temas do Brasil e esquecer dos temas de São Paulo. Então, acho que esse cenário, mesmo por linhas tortas, não sendo combinado, concordo com você, tem ajudado, né, para que Tarcísio se notabilize em São Paulo, e se ele vier a ser candidato, o grande cartão postal para o Brasil será a sua aprovação ou não, né, no estado de São Paulo. Por isso que essa preocupação faz todo sentido. O presidente Lula, nas pesquisas, até então não estava bem, mas 2 fatores agora estão criando ânimo entre os aliados dele. Primeiro, essa decisão firme dele de reagir em relação aos Estados Unidos, ao Donald Trump. E o segundo é a questão do IOF, que o governo está vendendo do rico contra o pobre. Você acha que Lula se recupera e será um adversário muito difícil? Olha, acredito que Lula será sempre competitivo. Achar que Lula, sendo candidato à reeleição, não seria competitivo é uma ilusão que não dá para ser levada adiante. Eu acho que teremos uma eleição competitiva, acho que faz parte hoje do cenário político brasileiro. Acredito que tem que tomar cuidado com todas as narrativas. A volta desse discurso nós contra eles, rico contra pobre, ela é uma leitura que já não se demonstra hoje na realidade, porque muita gente hoje, Magno, por exemplo, virou MEI, né? O cara é meio que um empreendedor individual, ele está ali numa economia precarizada, ele não quer mais imposto. Sabe quanto você tem hoje, né? Sei lá, salvo engano, 80 milhões de bancarizados, de MEI, pessoas que, como eu falei, estão na economia precarizada, são advogados formados, mas que estão fazendo Uber para complementar a renda. Ele quer do governo resposta, oportunidade. Ele não quer só esse discurso de nós contra ele, de pobre contra rico, porque quem era empregado passou a ser patrão, passou a ter seu food truck, passou a fazer, a dona de casa que passou a fazer salgadinho para vender no Instagram, não tem CNPJ, mas está recebendo ali por Pix. Aí quiseram taxar o Pix e disseram quando teve aquela taxação do Pix que o mundo se acabou do lado de lá. Então as narrativas vão e voltam, e eu não acredito que será essa uma narrativa vencedora, porque o Brasil hoje é empreendedor, tem gente que dá duro, olha, rala, tá certo, para colocar o pão na mesa da sua cabeça e quer respostas, oportunidades, e não discurso, né, de patrão contra empregado, nós contra eles, que para mim é um discurso arcaico, obsoleto, ultrapassado e ficou no passado. Muito bem, foi muito bom receber aqui o senador Efraim Filho, presidente da Comissão do Orçamento, líder do União Brasil no Senado. Eu agradeço a sua participação. Senador, espero vê-lo aqui em breve. Magno, o Brasil é feito de desafios, né? Liderar a União Brasil no Senado Federal, presidir a CMO, isso aos 46 anos, primeiro mandato, né? Traz uma grande responsabilidade. Mas o poeta Vitor Hugo dizia que nos olhos dos mais experientes brilha a luz, nos olhos dos jovens arde uma chama. E eu carrego comigo ainda essa vontade, sabe, de usar da política para transformar vidas para melhor. Como eu disse, os espaços de poder que a gente ocupa, eles têm de virar instrumentos para melhorar a vida das pessoas, seja na derrubada de um imposto, para que esse dinheiro fique no bolso da dona de casa, que cuida do seu dinheiro melhor do que o governo, seja para conseguir levar recursos para uma cidade da minha Paraíba, para poder fazer um posto de saúde, um hospital metropolitano, por exemplo, que foi recurso nosso, que ajuda a salvar vidas, e nada mais é gratificante do homem público do que testemunho que eu vi da pessoa dizer, senador, minha vida foi salva naquele posto de saúde que você colocou perto da minha casa, tá certo? Naquele hospital que foi construído. Então, assim, eu sou ainda aqueles que ainda me emociono e que acho que existem na política, como no jornalismo, como na advocacia, como na medicina, como na engenharia, existe um profissional bom e ruim. Tem um bom político, tem um mau político, tem um bom jornalista, tem um mau jornalista, tem um bom advogado, tem um mau advogado. Então, claro que na política, os maus exemplos, eles são
superdimensionados, eles são noticiados. Tem tantos bons exemplos que às vezes não chega ao conhecimento de todos, mas as redes sociais vêm para o bem e vêm para o mal, né? Às vezes ela amplifica o que há de ruim, mas ela permite que pessoas comecem a conhecer ações e atitudes que muitas vezes também não encontravam espaço na mídia a ser divulgado. Então, eu sou sereno, eu não sou daqueles que faz mimimi, não faz drama, sabe? Eu acho que a gente convive com a vida real, a gente tem que prestar contas daquilo que faz para o mandato, porque a gente é empregado do povo, então tem que dizer o que está fazendo, tem que mostrar como está votando, tem que ser responsável pelas nossas escolhas. É assim que a gente vai pouco a pouco caminhando para o lado da boa política. Então, obrigado pelo convite, uma dessas oportunidades que me deu da gente conversar, mostrar as nossas opções, os nossos lados, as nossas formas de pensar, foi com você, a quem eu respeito, a quem eu admiro e quem eu parabenizo pelo jornalismo extraordinário que você faz. Não é de hoje, tem história, e é por isso que o Pernambuco e o Nordeste, em especial, lhe reverencia, e o Brasil, conhecendo cada vez mais, vai ficando fã de Magno Martins. Forte abraço, amigo. Muito obrigado, senador. É isso aí, gente. Até terça-feira com o nosso podcast direto de Brasília.